Muitas empresas acreditam que tem um sistema de gestão anti-suborno porque tem políticas, códigos e procedimentos. Mas existe uma pergunta simples que quase ninguém faz. O compliance entra na tomada de decisão da organização? Se a resposta for não, então isso não é um sistema de gestão, é só documentação. E é exatamente aqui que a ISO 37001 costuma falhar. Não por falta de papel, mas por falta de autoridade e governança. A ISO 37001 foi criada para orientar comportamento organizacional, não para gerar arquivos. Só que na prática, o que eu vejo são sistemas que funcionam bem até o momento em que surge uma decisão difícil. É o que eu chamo de momento da verdade do compliance. Pense em situações reais que acontecem todos os dias. Contratar um terceiro estratégico, por exemplo. A área comercial está prestes a fechar o maior contrato do ano, mas descobre que o parceiro intermediário tem uma reputação duvidosa. A pressão para bater a meta é enorme. O que a organização faz? Ignora o risco para garantir a receita? Outro exemplo, manter um cliente relevante. Um cliente antigo e muito relevante para o faturamento da empresa se recusa a passar pelo processo de due diligence atualizado que foi implementado em razão da ISO 37001. A área de negócios diz: sempre foi assim, vamos manter. O que a organização faz? Abre uma exceção e assume o risco de não conhecer o seu parceiro de negócio a fundo? Operar em mercado sensível ou acelerar um negócio sob pressão comercial é um outro exemplo. A empresa precisa de uma licença para operar em um novo mercado conhecido por sua alta burocracia, corrupção e risco. Um consultor local oferece acelerar o processo mediante um pagamento de taxa de urgência, sem nota fiscal. O que a organização vai fazer? Paga para não perder a janela de oportunidade? É nesse momento que o sistema de gestão é testado e muitos simplesmente não aparecem. O erro ele não é técnico, é conceitual. A empresa trata a ISO 37001 como um sistema de suporte, quando a norma exige um sistema de decisão. Vamos lá, vamos detalhar isso. Primeiro, o compliance isolado, ou seja, o compliance officer é visto como uma figura solitária, um guardião de regras que ninguém mais na empresa entende ou se importa. Ele não participa das reuniões estratégicas e só é lembrado quando um problema já aconteceu. O sistema de gestão vira uma ilha desconectada do resto do negócio. Ele está lá num cantinho como um bonsai, bonitinho, mas não cresce, não consegue participar de nada, fica lá, isolado. Segundo, o jurídico, chamado sempre no final, só quando a bomba estourou. Então a decisão do negócio já foi tomada, o contrato já foi negociado e só então o documento chega na mesa do jurídico ou do compliance para uma validação formal ou para uma due diligence, vamos dizer assim. Nesse estágio, qualquer apontamento de risco é visto como um obstáculo, uma curva de rio, um atraso para o negócio. A pressão para aprovar é imensa. Quem é da área de compliance e quem é da área jurídica sabe do que eu estou falando. Quem é da área financeira também. E terceiro, a consequência disso, a decisão já tomada e o compliance só vai lá e valida. O papel do profissional de compliance deixa de ser avaliar e mitigar riscos para se tornar um mero carimbador de decisões que já foram tomadas sem a sua participação, sem sua avaliação. Ele está ali para formalizar, não para influenciar. Isso não é governança, isso é carimbo. A ISO 37001 exige que o risco de suborno seja considerado antes da decisão e não depois. Vamos ver o que isso significa na prática. Primeiro, integração com a alta direção. Isso não é apenas ter o CEO assinando o código de conduta, gente.
é ter o tema risco de suborno como pauta fixa nas reuniões da alta direção e nas reuniões do conselho. É o CFO perguntando sobre os controles de um novo projeto de expansão. É o diretor comercial apresentando os resultados da due diligence de novos parceiros, junto com as projeções de vendas. Segundo, responsabilidade real. A norma exige que a responsabilidade pelo sistema de gestão seja da alta direção. Isso significa que, se houver uma falha, o líder não pode dizer a culpa é do compliance. Isso não é profissional. A culpa não é do compliance, não é do jurídico. Todos são responsáveis por um bom negócio. Isso muda completamente o peso do tema na organização. O risco passa a ser do negócio e não de uma área de suporte. Terceiro, proporcionalidade. A norma não pede para você criar um sistema burocrático e pesado para todos os riscos. Ela pede para você focar onde o risco é maior. Se sua empresa atua em mercados de alto risco, seus controles precisam ser mais robustos. Se você lida com contratos de baixo valor, o processo pode ser mais simples. O controle ele deve ser proporcional ao risco. Não tem um padrão único para tudo, não há um padrão único para tudo. E por último, gente, coerência entre risco e controle. Se a sua avaliação de riscos aponta que a contratação de terceiros é o seu maior ponto de vulnerabilidade, mas o seu processo de due diligence é fraco e superficial, seu sistema é incoerente. A ISO 37001 exige que você aplique os controles mais fortes onde os riscos são mais altos. Quando a norma fala em liderança, ela não está falando de assinatura de política, está falando de assumir as consequências pelas ações tomadas, pelas decisões tomadas. Depois de décadas atuando no jurídico e no compliance, sendo responsável pelas duas áreas, eu posso afirmar: sistemas de gestão não falham por desconhecimento da norma. Eles falham quando não tem espaço na mesma decisão. Se você atua com compliance, governança ou auditoria, precisa parar de perguntar apenas: a norma está implementada? E começar a perguntar: ela é usada para decidir? Se esse tema faz sentido para você, se inscreva aqui no canal, porque nos próximos vídeos eu vou aprofundar como interpretar a ISO 37001 como um sistema vivo de governança. Até lá!